Sabe o que são as emoções? De onde elas realmente vêm? Por muito, muito tempo, a gente achou que tinha a resposta para isso. Mas olha, uma nova teoria está virando tudo isso de cabeça para baixo. Vamos mergulhar fundo para entender como o nosso cérebro, na verdade, constrói as nossas emoções. A pergunta que sempre esteve no ar é essa: será que uma pessoa que vive no interior da Amazônia sente tristeza do mesmo jeitinho que alguém que mora em Tóquio? A alegria tem a mesma cara em qualquer canto do mundo? É essa a grande questão que a gente vai explorar agora. Bom, mas antes de mergulhar nessa ideia nova, a gente precisa primeiro entender a visão mais antiga, né? Aquela que provavelmente a maioria de nós aprendeu ou simplesmente sente que é a correta. Vamos começar por ela. A ideia tradicional dizia o seguinte: as emoções são um resultado direto da evolução. Elas seriam tipo reações bem antigas, programadas no nosso cérebro, que foram super úteis para a sobrevivência e que a gente herdou dos nossos ancestrais. E os pilares dessa teoria são bem claros. Primeiro, que as emoções são universais e inatas, ou seja, a gente já nasce com elas. E mais, para cada emoção, tipo raiva ou medo, existiria um circuito específico no cérebro e uma reação física única, quase como se fosse uma impressão digital. Faz sentido, né? É uma ideia super intuitiva. A gente associa direto uma cara que a gente faz ou uma sensação no corpo a uma emoção. Franzir a testa é estar triste. O coração batendo forte é sentir medo. Parece óbvio. Pois é. Mas e se essa ideia que parece tão sólida não for bem assim? É aqui que a história começa a ficar muito mais interessante. Vamos ver como a ciência começou a achar umas falhas bem grandes nessa visão clássica. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando os pesquisadores foram de fato procurar as provas, as evidências físicas para esses circuitos e impressões digitais das emoções, eles acabaram encontrando algo bem inesperado. E o resultado está aí, bem revelador. Essa frase resume décadas de pesquisa. Ao contrário do que a teoria clássica dizia, não existe uma impressão digital física que seja sempre a mesma para o medo, ou para a raiva, ou para a alegria. Simplesmente não foi encontrada. Olha só esse exemplo para ficar mais claro. A teoria clássica diria que sentir medo faz a pressão arterial subir. Mas o que a ciência mostra é que a pressão também sobe quando a gente sente raiva ou uma felicidade muito grande, ou até durante um exercício. Ou seja, não é uma assinatura exclusiva do medo. Ok, então se as emoções não são essas reações automáticas, pré-programadas, o que elas são afinal? É exatamente aqui que a gente entra na revolucionária teoria das emoções construídas. É aqui que a chave vira completamente. As emoções não são disparadas dentro da gente, elas são construídas. Nosso cérebro funciona como um intérprete, pegando informações brutas do nosso corpo e do mundo ao redor, e aí ele dá um significado para tudo isso, criando a experiência que a gente chama de emoção. Tá, mas como funciona essa construção na prática? Bom, tudo começa com sensações físicas. O coração acelera, o estômago revira. Aí o cérebro faz uma previsão. O que isso aqui significa com base em tudo que eu já vivi? Depois ele pega um conceito que aprendeu com a cultura, tipo tristeza, e só aí a emoção é de fato construída e sentida. Para a gente entender isso de vez, a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa sobre o cérebro. Ele não é um órgão que só reage às coisas. Ele é, na verdade, um arquiteto super proativo da nossa experiência. É isso mesmo. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo previsões. Ele não fica parado esperando um estímulo para depois reagir. Pelo contrário, ele se antecipa às necessidades do corpo e do ambiente para manter tudo em equilíbrio, funcionando da melhor maneira possível. Tudo se conecta. As emoções são, no fundo, a forma que o cérebro encontra para dar sentido às mudanças nesse orçamento corporal. Sabe, quando o coração acelera, isso é um grande saque de energia. A emoção, seja medo ou empolgação, é a historinha que o cérebro conta para explicar esse saque e te guiar para a próxima ação. O ponto-chave de tudo isso, então, é o tal do conceito. Um conceito de emoção é como se fosse uma receita. Pensa na palavra saudade, que só existe em português. É um conjunto de ideias e experiências da nossa cultura que ensina o cérebro a juntar certas sensações, tipo o aperto no peito, uma lembrança boa, e dá um nome e um significado específico para isso. Bom, se tudo isso é verdade, as implicações para a nossa vida são gigantescas, né? E isso nos leva à parte mais poderosa de toda essa análise. O que a gente pode fazer com esse conhecimento? E essa é a ideia mais transformadora de todas. A gente não é um passageiro passivo, à mercê das nossas emoções.
Nós somos, na verdade, os arquitetos da nossa própria experiência emocional. Temos um papel ativo em como sentimos o mundo. Essa citação da Lisa Feldman Barrett coloca a questão de forma bem direta. Se são os conceitos que a gente tem que moldam as nossas emoções, então a gente tem a responsabilidade de cuidar, de cultivar e de refinar esses conceitos. Tá, mas o que significa essa responsabilidade no dia a dia? Significa, por exemplo, ter mais consciência dos ambientes que a gente frequenta, das informações que a gente consome, porque tudo isso alimenta as previsões futuras do cérebro. Significa também expandir nosso vocabulário emocional, aprender novos conceitos para ter mais receitas para construir nossas experiências. É por isso que algumas emoções existem em uma língua e não em outra. E, por fim, significa fazer escolhas que podem, com o tempo, mudar nossas reações que parecem automáticas. No fim das contas, isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Sabendo que não somos apenas receptores, mas sim construtores das nossas emoções, a questão muda. Não é mais o que eu estou sentindo, mas sim, olhando para as sensações e para o contexto, que emoção faz mais sentido construir agora?